Esta palestra está direcionada especificamente às mulheres. Dizer que, independentemente do teu cargo, do teu status, da tua posição, a submissão ao marido é a raiz de um relacionamento duradouro. O teu dinheiro, a tua casa, nada do que você tenha deve estar acima do teu marido. Essa mensagem não é para empoderadas, mas para aquelas mulheres que não entendem o motivo pelo qual os seus pais mantêm-se casados até hoje, enquanto elas se divorciam a cada 2 anos, ou mesmo 1 ano dentro de um relacionamento. E no relacionamento deve evitar suspeitas. Toda suposição feita, sendo ela falsa ou verdadeira, isso é uma ciência. Isso pode ser estudado na metafísica, quando se estuda de fenômenos não físicos, essas coisas. Então, toda suposição, sendo ela falsa ou verdadeira, se manifestará no espaço e no tempo. Toda suspeita, mesmo se ela não for verdadeira, desde que você esteja lá a suspeitar, ela se materializará. E não é um assunto que venho aqui aprofundar nele, mas essa é a verdade. Num relacionamento deve-se evitar a suspeita. Ao invés de suspeitar, deve recorrer à oração, porque nada tem um poder de transformar as almas do que a oração. Mas quando orardes, deves perceber que a oração precisa de tempo. Não é orou, procurou ver resultado. Mas a oração não tarda. Nada tem a capacidade de transformar tudo. Transformar pedra em água, pedra em vinho, do que a oração. Então, ao invés de suspeitar, faça a oração pelo seu marido, pelo seu bem-estar, para que ele se encaminhe, para que ele cuide da sua família. Não procure intrigas, porque elas nunca resolverão nada. Mas a oração pode trazer o homem da tua vida ao seu lugar. O casamento não pode estar baseado nas coisas materiais, nas coisas que podem desaparecer, nas coisas que se compram. O relacionamento deve estar baseado em coisas imutáveis, coisas que sempre estarão lá. Venha o carro, vá o carro, caia a casa, leve um espaço, mas elas estarão lá. Você deve amar o teu parceiro pelo que ele é. Amá-lo pelo que ele é, não pelo que ele tem. Porque o que ele tem alguém pode tirar. E se ele tirar, a base do teu relacionamento desmorona. Mas se você amá-lo pelo que ele é, mesmo que venha todo mundo, venha lutar contra ele, o teu amor continuará. Então, você deve continuar a olhá-lo do mesmo jeito como você olhava quando você o conheceu, o que você apreciava nele. Aquilo é o que deve manter, aquilo nunca vai desaparecer. Deves educar-te a ti mesmo, educar a tua alma, a olhar sempre naquelas boas qualidades. Porque no meio do relacionamento sempre haverão chuvas haverão. Mas você não pode tirar da tua cabeça o porquê de você estar ali. O que te fez você estar ali. O que te fez você amar aquela pessoa. Isso nunca deve desaparecer. Você deve manter isso na tua cabeça. Continuar mantendo, até o último dia. E essa aí é a base, é a raiz. Mantenha essa raiz do teu amor. Porque no dia que você esquecer o porquê de você estar ali, a tua cabeça estará cheia de coisas que justifiquem o porquê de você não dever estar ali. Então, você não pode esquecer disso. Quando tiverdes um problema no vosso relacionamento, não recorram apenas a uma opinião. Uma opinião
nunca é melhor do que 2, ou 3, ou 4. 2 opiniões, 3, 4, podem te dar uma visão diferente do que você está a passar. Às vezes, aquela pessoa que você procura na primeira vez não gosta de ti, te dá uma coisa que vai de acordo com o teu ego, com o que está a se passar contigo naquele momento, ou com o que você quer. Ela te aconselha aquilo e não te mostra a raiz ou a base de tudo. E é importante procurar sábios para vos direcionarem, redirecionar, que vão entender a vossa causa, porque algumas coisas são causas espirituais, não que sejam intensas, mas existem causas espirituais, assim como mentais, que algumas pessoas têm mais entendimento delas do que as outras. Ao invés de olhar uma coisa de forma superficial, elas buscam as raízes e outras entendem, na verdade. Algumas já aprofundam, não é? Para não levar muito tempo. E é importante manter a pureza em um relacionamento. Deve-se manter a pureza. A mulher deve se manter sempre limpa. Quando ela for usar o banheiro, independentemente do que ela estiver fazendo lá, ela deve lavar as 2 partes íntimas. Se ela for mijar, ela deve lavar as 2 partes íntimas. E é importante que a mulher ande sempre com uma espécie de posso chamar do quê? Um vasilap, não é? Um paninho, para que depois de se lavar ela limpe, para que não fique aquele cheiro de umidade, não é? Nas suas partes íntimas. Depois de ela limpar, ela notará que sempre que for a tirar no final do dia, naquilo não criará nenhum odor. Não? E quando for quando for urinar, ela deve ficar lá em média 4 minutos, 5, não é? Então, naquele momento, ela deve secar a sua parte íntima com a sua própria mão, verificando se lá não está a gotejar não está a sair nenhuma gota de urina, para que ela possa lavar. Então, enquanto estiverem a sair gotas, enquanto a parte íntima estiver umedecida, ela não pode lavar, porque mesmo se ela for a lavar, a urina vai voltar a cair. Então, no final do dia, ela constatará que a sua própria íntima estará a cheirar aquilo a urina. Então, é importante cuidar dessa parte, não é? E a higiene é muito importante na vida conjugal, principalmente na parte das mulheres. Nenhum homem gosta de chegar em casa e abraçar a sua mulher, encontrar lá talvez suor, cheiro talvez de sovaco, ou que a mulher não esteja pronta sempre, não é? Então, deve manter-se sempre pronta, sempre limpa, não é? Independentemente de estar cheirosa ou o que mais, deve estar sempre limpa. Estar limpa e estar cheirosa são coisas diferentes. O que o homem não gosta é de encontrar uma mulher que não esteja limpa. Pode não estar cheirosa, mas não estar suja e não tiver lá nenhum odor, nem de sovaco, nem das partes íntimas, não é? E, independentemente da tua opinião como mulher, você deve entender que a última opinião é do seu marido. Isso não falha. Você pode opinar e você achar a tua melhor, mas se o teu marido decidir o contrário, você deve obedecer. Você deve obedecer, porque a natureza é justa. Quem tenta fugir das leis naturais, a natureza lhe parte. Não é? A natureza lhe parte. Se você tenta fugir da lei da gravidade sobre cima da casa e se atira, a natureza vai te deixar você se partir a cabeça, porque você está a contrariar o que ela colocou. Então, ela apoia aqueles que apoiam o que ela já decidiu. Não é? Então, essas são as leis do Criador. Você não pode ir contra elas. Então, algumas pessoas foram colocadas para governar sobre as outras, e as outras para governar onde elas estão. O marido foi colocado para governar sobre toda a sua família, e a mulher foi colocada para governar ao lado e redirecionar, aconselhar ao seu marido. Mas ela nunca pode estar acima do seu marido, e a mulher governa a todos que estão embaixo dela. O marido governa a todos, a mulher a todos. E a mulher governa o quê? A todos que estão embaixo dela, os filhos, os sobrinhos, a todos.
estão sob tutela dela. Yeah. Então, deve haver essa posição, independentemente da tua opinião, você deve saber disso. A mulher sábia, ela sempre procura guiar seu marido. É assim como funciona. As mulheres sábias, elas não procuram se impor, não procuram ter as suas todas as opiniões aceites, mas num dia, quando estão sentados e o marido decide algo, ele decide que, na verdade, eu depois de um tempo, vamos dar, por exemplo, ele decide que daqui a um ano eu quero comprar um carro, assim que tiver o valor X. Então, depois de ele conseguir aquele valor, ele decide comprar outra coisa. Então, você como esposa, você deve estar lá a dizer a ele, não, vamos fazer o que decidimos fazer. Depois vamos lutar para fazer a coisa seguir. Você está a direcionar, está a manter o teu marido no lugar, porque às vezes nós homens somos levados por emoções, decidimos coisas e depois mudamos, não é? Então, você deve ser guia. Enquanto tiver guia, ninguém deixa a guia ir embora. Guie teu marido no caminho da justiça. Não lute contra ele, apoie ele. Faça-o perceber de diferentes formas. Ninguém deixa uma mulher compreensiva ir embora. Ninguém larga uma mulher compreensiva. E não existe homem que queira perder uma mulher compreensiva que lhe direcione. Não existe. Então, essa é apenas uma parte, não é? Da mini palestra de hoje, e dizer que darei mais outras, falarei mais desse assunto, mas essa aqui é a base. A mulher sábia edifica o lar, não por intrigas, mas por conselhos, por boa conduta, por limpeza, por entendimento, por conhecer o seu lugar, não por procurar impor ou colocar regras. Obrigado.